Já refletiu sobre aquela mulher que aparenta total desapego e consegue tornar os homens completamente fascinados? Por que razão, quando você expressa afeto, ele se distancia, porém quando você desaparece, ele surge desesperado? A explicação encontra-se no que a ciência psicológica denomina fenômeno da indiferença transformadora, um conceito que Carl Jung caracterizou como a ativação do instinto primitivo de conquista na mentalidade masculina. Neste conteúdo, você descobrirá como uma alteração básica na sua atitude pode desencadear uma sequência de reações em sua mente, convertendo você de uma mulher negligenciada para aquela que ele não remove do pensamento. Porém, cuidado, esta não é apenas mais uma orientação superficial sobre parecer inalcançável. Tratamos aqui de ciência do comportamento genuína, fundamentada em décadas de estudos sobre o funcionamento da psique masculina. Caso você esteja exausta de perseguir, de sempre iniciar as conversas, de perceber que permanece constantemente acessível, mas jamais prioritária, então prepare-se para uma descoberta que revolucionará totalmente a estrutura dos seus vínculos afetivos. Entretanto, antes de revelar os 3 fundamentos essenciais do fenômeno da indiferença, permita-me uma questão surpreendente. Você tinha conhecimento que 87% das mulheres executam precisamente o contrário do que ativa o impulso conquistador masculino? E se você acompanha este vídeo, é bastante provável que faça parte deste grupo. Para compreender o fenômeno da indiferença transformadora, inicialmente devemos explorar a neurociência do anseio masculino. Carl Jung, pioneiro da psicologia analítica, reconheceu que existem padrões primitivos inscritos no subconsciente coletivo masculino, e um dos mais influentes é o do conquistador. Este padrão não se desenvolveu para buscar o que permanece sempre acessível, mas sim aquilo que simboliza um obstáculo, algo singular, algo que pode desaparecer instantaneamente. Quando você mantém-se constantemente acessível, sempre respondendo imediatamente, sempre sinalizando interesse óbvio, você está inconscientemente neutralizando este padrão ancestral. É semelhante a tentar caçar uma presa que se aproxima e se submete voluntariamente. Inexiste desafio, inexiste conquista, inexiste excitação. O cérebro masculino, condicionado por milhões de anos evolutivos, simplesmente não valoriza aquilo que não necessitou conquistar. Mas aqui reside o elemento fundamental que a maioria desconhece. A indiferença não representa ser grosseira ou desrespeitosa. Discutimos uma indiferença planejada, uma ausência deliberada que gera o que os especialistas denominam tensão construtiva. É a mesma dinâmica que torna um thriller cativante. Não é o que está sendo exibido que captura nossa atenção, mas sim o que está sendo omitido, o que está ausente, o que ainda pode ocorrer. A neurociência demonstra que quando algo permanece sempre disponível, o cérebro interrompe a produção de dopamina, o neurotransmissor do prazer e motivação. Porém, quando existe indefinição, quando há vazios a serem completados, quando há enigma, o cérebro masculino entra em estado de atenção máxima, elevando drasticamente a produção de dopamina e estabelecendo um padrão obsessivo de pensamentos sobre você. E antes de revelar o que verdadeiramente ativa o instinto conquistador na mentalidade masculina, necessito que você execute algo rapidamente. Deixe sua aprovação aqui imediatamente, porque isso indica ao YouTube que este tema é relevante e possibilita que este vídeo alcance mais mulheres que também necessitam desta informação. E relate nos comentários, você já vivenciou aquela situação de permanecer sempre acessível para um homem e ainda assim perceber que ele se distanciava progressivamente? Compartilhe aqui porque acompanharei suas experiências. E, naturalmente, já se inscreva no canal para não perder os próximos conteúdos, porque o que segue demonstrará precisamente como transformar esse distanciamento em anseio genuíno.
Revelarei agora os 3 fundamentos do fenômeno da indiferença transformadora. E quando você assimilar isso, jamais observará os relacionamentos da mesma maneira. O primeiro fundamento do fenômeno da indiferença transformadora é dominar a técnica da ausência atrativa. Porém, cuidado, tratamos de algo muito mais elaborado do que simplesmente desaparecer. A ausência atrativa baseia-se no conceito psicológico da raridade percebida, onde sua presença torna-se valorizada exatamente porque não está sempre assegurada. Vamos considerar 2 circunstâncias. Na primeira, você sempre responde suas mensagens instantaneamente, sempre está disponível. Quando ele deseja vê-la, sempre cancela seus compromissos para estar com ele. Na segunda circunstância, você possui uma vida rica e fascinante. Demora para responder porque está genuinamente ocupada com questões importantes e ocasionalmente não está disponível porque tem compromissos que valoriza. Qual dessas 2 mulheres desperta maior curiosidade e anseio na mentalidade masculina? A resposta é evidente, mas a aplicação não é. A ausência atrativa não se refere a jogos ou manipulação. Trata-se de desenvolver uma vida tão fascinante e completa que sua atenção torna-se naturalmente rara e, consequentemente, valiosa. Quando você desaparece por algumas horas ou dias, ele não considera: ela está me ignorando. Ele considera: o que será que ela está realizando de tão fascinante que não tem tempo para mim? Esta ausência gera o que Jung denominou projeção da ânima. Ele começa a preencher as lacunas da sua ausência com fantasias sobre você, idealizando quem você é e o que você representa em sua vida. Sua mente cria narrativas sobre você, imagina situações, projeta características que talvez você nem possua. E quanto mais tempo você permanece ausente dentro de limites sensatos, mais elaboradas e positivas essas projeções se tornam. Mas aqui está o segredo que poucos dominam. A ausência atrativa necessita ser alternada com momentos de presença intensa. É como uma composição musical. Não são apenas as notas que criam a melodia, são também os silêncios entre elas. Quando você retorna após um período de ausência, sua presença possui um impacto muito maior do que se estivesse sempre disponível. O segundo fundamento do fenômeno transformador é o que denomino enigma comportamental. Aqui adentramos um território ainda mais profundo da psicologia masculina, a necessidade primitiva de decifrar e conquistar. O cérebro masculino está programado para solucionar problemas e enfrentar obstáculos. Quando você torna-se excessivamente previsível, quando ele consegue compreendê-la completamente, você deixa de ser um desafio interessante. O enigma comportamental não significa ser falsa ou contraditória. Significa possuir camadas, profundidade, aspectos da sua personalidade que se revelam gradualmente. É ser a mulher que ele acredita conhecer, mas que sempre o surpreende com algo novo. É ter opiniões próprias que ocasionalmente divergem das dele. É ter paixões e interesses que ele ainda não explorou completamente. É ter uma vida interior rica que ele ainda está descobrindo. Um dos aspectos mais poderosos do enigma comportamental é o que os psicólogos denominam reforço intermitente. Imagine uma máquina de apostas. Ela não oferece prêmio sempre, mas quando oferece, o impacto é muito maior do que se oferecesse constantemente. O mesmo ocorre com a atenção e carinho que você demonstra. Quando você é sempre afetuosa e atenciosa, isso torna-se o padrão e perde o impacto. Mas quando você alterna momentos de carinho intenso com momentos de independência emocional, cada gesto carinhoso torna-se precioso e memorável. Isso não significa ser instável ou emocionalmente desequilibrada. Significa possuir uma personalidade multifacetada, onde ele nunca sabe completamente qual versão de você encontrará. A mulher determinada e independente, ou a mulher carinhosa e afetuosa, a mulher misteriosa e reflexiva,
ou a mulher espontânea e divertida. Esta imprevisibilidade controlada mantém o cérebro dele constantemente estimulado e interessado. O terceiro e talvez mais poderoso fundamento do fenômeno da indiferença transformadora é a autonomia emocional. Esta é a diferença entre uma mulher que ele vê como alternativa e uma mulher que ele vê como prioridade. A autonomia emocional significa que sua felicidade e bem-estar não dependem da validação ou atenção dele. Você possui uma vida emocional rica e completa com ou sem ele. Quando um homem percebe que você não necessita dele para ser feliz, isso desperta algo primitivo em sua psique. Ele não quer ser apenas tolerado ou aceito. Ele quer ser escolhido, desejado, valorizado. Mas isso só é possível quando você demonstra que possui outras alternativas, outras fontes de alegria e satisfação na vida. É o paradoxo fundamental das relações. Você só se torna verdadeiramente desejável quando demonstra que não necessita ser desejada. A autonomia emocional manifesta-se de várias formas práticas. É não cancelar seus compromissos com amigas porque ele surgiu de última hora. É ter hobbies e paixões que são exclusivamente suas, nas quais ele não está incluído. É conseguir se divertir genuinamente, mesmo quando ele não está presente. É não ficar verificando o telefone constantemente, esperando uma mensagem dele. É ter uma vida tão interessante que ocasionalmente você genuinamente esquece de responder, porque estava ocupada com algo importante para você. Mas o aspecto mais profundo da autonomia emocional é a capacidade de estar bem com sua própria companhia. Quando você genuinamente aprecia quem você é, quando você possui uma relação saudável consigo mesma, isso se irradia em uma energia que é absolutamente magnética para os homens. Eles podem não saber explicar o que é, mas sentem que você é diferente, que você possui algo especial que a maioria das mulheres não tem. Se esta mensagem te impactou de alguma forma, deixe nos comentários. Eu não suplico por amor. Esta simples frase pode ser o primeiro passo para você atrair alguém que realmente valorize quem você é. Agora surge a parte mais fascinante. Como estes três fundamentos trabalham conjuntamente para criar o fenômeno da indiferença transformadora. Quando você combina ausência atrativa, enigma comportamental e autonomia emocional, você cria uma tempestade perfeita na mentalidade masculina. É como se você plantasse uma semente de curiosidade que cresce e se multiplica exponencialmente. Inicialmente, sua ausência faz com que ele note sua falta. Posteriormente, quando você retorna, seu enigma comportamental o intriga e desperta seu instinto conquistador. Finalmente, sua autonomia emocional o faz perceber que você não é uma conquista fácil ou garantida. Você é um prêmio que necessita ser conquistado continuamente. Esta combinação cria um ciclo psicológico poderoso. Quanto mais ele pensa em você, mais interessante você se torna. Quanto mais interessante você se torna, mais ele quer conquistar você. Quanto mais ele quer conquistar para você, maior importância ele confere à sua consideração e companhia. O que ocorre na psique dele representa um autêntico tornado sentimental. Ao longo do dia, ele se encontra questionando por que ela ainda não retornou. O que estará realizando neste momento? Durante as horas noturnas, ele fica criando situações imaginárias sobre você. Seus companheiros passam a perceber que ele menciona você constantemente. Ele inicia o planejamento de métodos para causar impacto em você, para obter sua consideração, para se transformar em alguém mais cativante para você. E neste ponto, encontra-se a magia do fenômeno borboleta. Uma pequena alteração na sua conduta, cessar de permanecer constantemente acessível, gera uma sequência de reações colossal na vida sentimental dele, como uma borboleta movendo suas asas e provocando um tornado na outra extremidade. Do planeta, sua indiferença calculada desperta impulsos ancestrais na mentalidade masculina que ele sequer sabia que possuía.
Há um instante decisivo neste procedimento que você deve estar preparada para identificar. É o instante em que o instinto perseguidor dele finalmente se ativa totalmente e ele se rende, ou melhor, ele cessa de tentar manter o domínio da circunstância e inicia ativamente a persegui-la. Este instante pode se revelar de diversas maneiras: comunicações mais constantes e intensas, tentativas desesperadas de obter sua consideração, propostas espontâneas ou até mesmo uma conversa direta sobre o que ele está experimentando. Quando este instante surgir, e se você aplicar os 3 fundamentos corretamente, ele surgirá. Você possui uma decisão fundamental a tomar. Se você capitular imediatamente e retornar ao modelo anterior de acessibilidade total, você pode reverter todo o avanço alcançado. O segredo é identificar esta transformação nele, mas prosseguir mantendo sua nova postura de forma suavizada. É como pescar. Quando o peixe morde a isca, você não traciona a linha imediatamente. Você permite que ele nade um pouco antes de recolher. Este é o instante de maior autoridade que você terá na dinâmica do relacionamento. Ele finalmente compreendeu seu valor, finalmente entendeu que você não representa uma alternativa entre muitas, mas uma prioridade que ele pode perder se não agir. Utilize este instante sabiamente. Não seja cruel ou vingativa, mas também não retorne imediatamente ao modelo de sempre estar acessível. Mantenha o equilíbrio que estabeleceu, mas permita que ele sinta que seus esforços estão sendo identificados e recompensados. Se você compreendeu o poder desse instante decisivo, escreva nos comentários: "Eu reconheço o meu valor." Essa frase pode ser sua âncora para nunca mais retornar ao modelo que te fazia sofrer. Antes de prosseguir, preciso alertá-la sobre os equívocos mais comuns que podem destruir completamente o fenômeno borboleta da indiferença. O primeiro e mais devastador é a inconsistência. Se você implementa estes fundamentos por alguns dias e depois retorna ao modelo anterior, você não só perde todo o avanço, como também pode gerar confusão e desconfiança nele. A consistência é fundamental para que ele compreenda que esta representa uma mudança genuína em você, não uma estratégia temporária. O segundo equívoco é exagerar na dose. Lembra que falamos sobre indiferença calculada? Se você desaparecer por semanas, se você se tornar genuinamente fria e distante, se você criar mistério demais, a ponto de ele não conseguir te alcançar de forma alguma, você pode fazer com que ele simplesmente desista. O objetivo é despertar o perseguidor, não fazer com que ele conclua que a perseguição é impossível. O terceiro equívoco, e talvez o mais sutil, é implementar estas estratégias com a mentalidade incorreta. Se você está realizando isso apenas para manipular ele, ou como uma forma de vingança, sua energia vai transmitir isso. E homens são muito mais intuitivos do que imaginamos. O fenômeno borboleta da indiferença funciona melhor quando nasce de um lugar genuíno de autodesenvolvimento e autoestima, não de jogos mentais ou manipulação. Permita-me compartilhar com você alguns exemplos reais de como o fenômeno borboleta da indiferença funciona na prática. Marina tinha 28 anos e estava há 6 meses saindo com um homem que claramente havia apenas como uma opção conveniente. Ela permanecia sempre acessível, sempre respondia imediatamente, sempre cancelava seus planos quando ele aparecia de última hora. Resultado, ele só a procurava quando estava entediado ou quando suas outras opções não estavam disponíveis. Quando Marina descobriu estes conceitos, ela começou gradualmente a implementar os 3 fundamentos. Primeiro, ela parou de responder imediatamente, não por joguinho, mas porque começou genuinamente a se ocupar com outras atividades interessantes. Ela voltou a pintar algo que havia abandonado, iniciou um curso de dança e passou a valorizar mais o tempo com suas amigas. Sua ausência se tornou magnética porque era genuína. Em 3 semanas, o comportamento dele mudou completamente.
As comunicações, que antes eram esporádicas e casuais, se tornaram frequentes e carinhosas. Ele começou a planejar encontros com antecedência, parou de cancelar de última hora e, mais importante, começou a demonstrar um interesse genuíno na vida dela, fazendo perguntas sobre suas atividades e mostrando curiosidade sobre seus novos hobbies. Outro caso é o de Juliana, que estava em um relacionamento de 2 anos que havia se tornado completamente monótono. Eles moravam juntos, mas ele a tratava mais como uma companheira de casa do que como uma namorada. Ela percebeu que havia se tornado previsível demais, que ele sabia exatamente como ela reagiria em qualquer situação. Juliana implementou principalmente o mistério comportamental e a independência emocional. Ela começou a sair sozinha. Às vezes desenvolveu novos interesses que não incluíam ele e parou de ser sempre a pessoa compreensiva e flexível. Ocasionalmente, ela expressava opiniões que o surpreendiam, mostrava facetas da personalidade que ele não conhecia. Em poucos meses, ele começou a olhar para ela com outros olhos, como se a estivesse descobrindo pela primeira vez. Se você se identificou com esses exemplos reais, comente aqui. Eu sou prioridade. Porque quando você declara isso, começa a atrair exatamente o tipo de amor que merece. Aqui está algo que a maioria dos vídeos sobre relacionamentos não menciona. Quando você implementa genuinamente o fenômeno borboleta da indiferença, você não altera apenas a dinâmica do relacionamento. Você se transforma como pessoa. Desenvolver ausência magnética força você a criar uma vida rica e interessante. Cultivar mistério comportamental a encoraja a explorar diferentes aspectos da sua personalidade. Construir independência emocional a torna uma pessoa mais completa e autoconfiante. O resultado é que você se torna genuinamente mais atraente, não só para ele, mas para todas as pessoas ao seu redor. Você desenvolve o que Jung denominava de individuação, o processo de se tornar quem você realmente é em toda a sua complexidade e autenticidade. E, ironicamente, quanto mais você se torna independente dele, mais ele se torna dependente de você. Esta transformação é visível não apenas no comportamento, mas na sua energia. Você anda diferente, fala diferente, tem uma presença diferente. As pessoas começam a comentar que você está diferente, mais confiante, mais interessante. E esta mudança se reflete não apenas nos relacionamentos amorosos, mas em todas as áreas da sua vida, profissional, social, familiar. Uma das consequências mais interessantes de dominar o fenômeno borboleta da indiferença é como isso afeta todos os outros relacionamentos na sua vida. Quando você desenvolve genuinamente estes 3 fundamentos, você naturalmente se torna mais seletiva com seu tempo e energia. Você para de aceitar tratamentos medíocres, não apenas de parceiros românticos, mas de amigos, familiares e colegas de trabalho. Sua nova postura de independência emocional faz com que você atraia pessoas de melhor qualidade para a sua vida. Pessoas que valorizam e respeitam sua energia. Seu mistério comportamental torna suas interações sociais mais interessantes e dinâmicas. Sua ausência magnética faz com que as pessoas valorizem mais sua presença e atenção. É um ciclo positivo que se retroalimenta. Quanto mais você valoriza seu próprio tempo e energia, mais os outros também valorizam. Quanto mais interessante você se torna para si mesma, mais interessante você se torna para os outros. Quanto mais independente emocionalmente você fica, mais as pessoas querem estar perto da sua energia positiva e autoconfiante. Como você sabe se o fenômeno borboleta da indiferença está realmente funcionando? Existem sinais claros que indicam que você despertou o instinto perseguidor nele. Primeiro, a frequência e qualidade das comunicações dele mudam drasticamente. Ele para de mandar aqueles "oi, tudo bem?" genéricos e começa a enviar mensagens mais elaboradas, fazendo perguntas específicas sobre sua vida, comentando sobre coisas que você mencionou anteriormente.
Segundo, ele começa a fazer planos com antecedência. Em vez de aparecer de última hora, esperando que você esteja disponível, ele começa a se planejar ao redor da sua agenda. Ele pergunta quando você está livre, sugere atividades específicas, demonstra que está pensando em vocês dois com antecedência. Terceiro, ele começa a demonstrar curiosidade genuína sobre sua vida. Ele faz perguntas sobre seus hobbies, seus amigos, seus projetos. Ele se lembra de detalhes que você mencionou e pergunta sobre eles depois. Ele demonstra interesse em conhecer melhor a mulher multifacetada que você se tornou. Quarto, e talvez o mais significativo, ele começa a se esforçar para impressionar você. Ele se veste melhor quando vai te ver, planeja encontros mais elaborados, conta sobre suas conquistas e projetos, claramente tentando mostrar que é digno da sua atenção e interesse. Se essas atitudes já começaram a aparecer na sua relação, comenta aqui: eu sou prioridade, porque quando você se coloca nesse lugar, ele não tem outra opção a não ser correr atrás. O verdadeiro segredo do fenômeno borboleta da indiferença não está apenas em implementá-lo, mas em mantê-lo como parte natural da sua personalidade a longo prazo. Isso significa que mesmo depois que ele quebrar e começar a te perseguir ativamente, você precisa continuar sendo a mulher que despertou esse interesse nele. Muitas mulheres cometem o erro de relaxar completamente assim que conquistam a atenção desejada. Elas voltam ao padrão antigo de disponibilidade total, perdem o mistério, abandonam sua independência emocional e, inevitavelmente, o interesse dele começa a diminuir novamente, porque elas voltaram a ser previsíveis e sempre disponíveis. O segredo é integrar estes fundamentos como parte permanente de quem você é, não como estratégias que você usa quando precisa reconquistar a atenção, mas como aspectos fundamentais da sua personalidade. Você continua tendo uma vida rica e interessante, porque isso a faz feliz, não apenas porque mantém ele interessado. Você mantém sua independência emocional porque isso é saudável para você, não apenas porque é atrativo para ele. Aqui chegamos ao ponto mais importante de tudo. O fenômeno borboleta da indiferença só funciona verdadeiramente quando vem de um lugar autêntico. Se você está fingindo ser misteriosa, se está forçando uma independência que não sente, se está criando ausência apenas como manipulação, isso não vai funcionar a longo prazo. Os homens, embora muitas vezes não consigam verbalizar, são muito sensíveis à energia feminina autêntica versus energia manipulativa. A verdadeira mágica acontece quando você genuinamente se torna uma mulher mais interessante, mais independente, mais multifacetada, quando sua ausência é resultado de uma vida rica, quando seu mistério vem de profundidade real, quando sua independência emocional é fruto de autoestima genuína, aí sim você se torna verdadeiramente irresistível. E aqui está a ironia final. Quando você implementa estes fundamentos de forma autêntica, muitas vezes você descobre que talvez ele não seja mais tão importante assim. Sua vida se torna tão interessante e satisfatória que você naturalmente se torna mais seletiva sobre com quem escolhe compartilhar seu tempo e energia. Às vezes, o maior poder do fenômeno borboleta da indiferença é descobrir que você não precisa mais usá-lo. Se essa parte falou direto ao seu coração, escreve nos comentários: eu escolho ser autêntica. Essa frase vai ser o seu compromisso público de viver relações de verdade e não de aparência. O fenômeno borboleta da indiferença não é apenas uma estratégia para despertar o interesse masculino. É uma filosofia de vida que transforma você em uma mulher genuinamente magnética e autoconfiante. Quando você domina os 3 fundamentos, ausência magnética, mistério comportamental e independência emocional, você não está apenas mudando sua dinâmica com ele, você está se tornando a melhor versão de si mesma. Lembre-se, pequenas mudanças podem gerar transformações gigantescas.
como uma borboleta batendo as asas. Sua decisão de valorizar mais seu tempo, de cultivar mistério genuíno e de desenvolver independência emocional pode causar um furacão de mudanças positivas em todas as áreas da sua vida. Se este vídeo fez sentido para você, se você reconheceu padrões na sua própria vida que precisa mudar, então faça a sua parte, deixe seu like para que mais mulheres tenham acesso a este conhecimento transformador. Inscreva-se no canal e ative o sininho, porque toda semana eu trago novos insights sobre a psicologia das relações baseados nos ensinamentos de Carl Jung e na neurociência moderna. E me conta aqui nos comentários qual dos 3 fundamentos você sente que precisa desenvolver mais na sua vida. Sua resposta pode inspirar outras mulheres que estão passando pela mesma situação. Lembra-se, você não está sozinha nesta jornada de autodescobrimento e empoderamento feminino. No próximo vídeo, vamos explorar os 5 gatilhos psicológicos que fazem ele pensar em você obsessivamente. Técnicas ainda mais avançadas para dominar a arte da atração autêntica. Não perca! E só quem está verdadeiramente comprometida com sua transformação consegue implementar estes ensinamentos profundos da psicologia. Sua jornada para se tornar uma mulher magnética e inesquecível começa agora. O poder está nas suas mãos. Use-o sabiamente.